Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos analisar uma decisão do Supremo Tribunal Federal que trata de Ministério Público junto a Tribunal de Contas. Preste bastante atenção, porque esse assunto pode cair na sua prova, desde que no seu edital tenha lá um tópico sobre controle externo. Nós sabemos que a partir do artigo 70 na Constituição Federal, nós estudamos tanto o Tribunal de Contas quanto sua composição, suas prerrogativas, e também sabemos, a partir do estudo, que existe um Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Em alguns momentos ele também é chamado de Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas. Nós vamos analisar o que é que o Supremo disse acerca do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas em recente decisão agora de abril de 2019, que firma tese em repercussão geral. Justamente por firmar tese em repercussão geral e justamente por ser um assunto que às vezes é esquecido de muita gente nos estudos para concurso, é importante que você tenha o entendimento aqui firmado para não perder uma questão importante na sua prova que trate de repente de controle externo, trate de repente de Tribunal de Contas e trate de repente de Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Primeira coisa que eu tenho para te dizer de imediato é que o Ministério Público Especial ou o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas ou o Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas não compõe a ideia ou a estrutura que nós conhecemos de Ministério Público propriamente. Sério, professor? Sério? E por que se chama Ministério Público? Se chama Ministério Público por escolha constitucional, mas não compõe a estrutura que nós conhecemos do Ministério Público propriamente. Onde está isso? Artigo 128 da Constituição Federal, que diz o seguinte, o Ministério Público abrange o Ministério Público da União, aí o Ministério Público da União compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E compõe ainda, ou abrange o Ministério Público dos Estados. Então, por Ministério Público, nós temos MPU e MPEs. O MPU tem a composição que eu acabei de ler. Veja que o artigo 128 não estabelece o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas como, nesse caso, órgão que compõe a ideia de Ministério Público. Mas tem o artigo 130 na Constituição que diz o seguinte, aos membros do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas ou aos tribunais de contas, aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e formas de investidura. Ora, pegar todos os direitos, vedações, formas de investidura, garantias, prerrogativas do Ministério Público e aplicá-las ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, não é transformar Ministério Público junto ao Tribunal de Contas em Ministério Público, porque bastava um inciso a mais no 128 para isso. O que a Constituição, na verdade, de 88 faz pega todas as garantias, direitos, prerrogativas, vedações e formas de investidura do MP e transfere para o MP junto ao Tribunal de Contas, mas não transforma MP junto ao Tribunal de Contas em MP propriamente. Isso é muito importante para não confundir as bolas. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não compõe a ideia de Ministério Público, mas tem, por disposição constitucional, os mesmos direitos, as mesmas vedações e a mesma forma de investidura. Professor, como é que isso está na jurisprudência do Supremo? Na jurisprudência do Supremo, nós temos duas decisões e nós temos um entendimento que estabelece a seguinte situação. Para o Supremo, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não pode atuar fora das atribuições do próprio Tribunal de Contas. Ou seja, o Ministério Público do Tribunal de Contas fica limitado à atribuição do próprio Tribunal de Contas, não podendo atuar fora dessas atribuições. Ou seja, o Ministério Público do Tribunal de Contas não pode, por exemplo, ajuizar na Justiça Comum ação civil pública. É o que pensa o Supremo. O Supremo tem jurisprudência dizendo, inclusive, que o MP do Tribunal de Contas não pode sequer apresentar reclamação constitucional. Vamos ver duas decisões do Supremo, duas jurisprudências que eu separei para os senhores e senhoras, a fim de entendermos especificamente o que pensa o Supremo. A primeira, de 2016, cujo relator foi o ministro Roberto Barroso, diz o seguinte: nos termos do artigo 128 da Constituição Federal, o Ministério Público, junto aos tribunais de contas, não compõe a estrutura do Ministério Público Comum da União e dos Estados,
sendo apenas atribuídas aos membros daquele as mesmas prerrogativas funcionais deste. Artigo 130. O Barroso logo esclarece para a gente que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Atribuir aos membros do Ministério Público do Tribunal de Contas as mesmas garantias, deveres, vedações e formas de investidura não é transformar a MP do Tribunal de Contas em MP propriamente. Segundo ponto do mesmo julgado, as atribuições do Ministério Público comum, entre as quais se inclui sua legitimidade processual extraordinária e autônoma, não se estendem ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, cuja atuação está limitada ao controle externo a que se refere o artigo 71 da Constituição Federal de 1988. Para nós que somos interessados nos concursos da advocacia pública, tem até uma decisão interessante que nos afeta diretamente. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, nem dos estados, nem do próprio TCU, eles não podem executar os acórdãos que aplicam multa ou que determinam ressarcimento dos respectivos tribunais de contas. Porque essa atuação é extra-tribunal de contas e compete isso às procuradorias dos estados e da União. Ou dos municípios, nesse caso específico, se a verba for municipal. Nós temos, portanto, o seguinte no meu caso, Tribunal de Contas da União. Aplica por meio de acórdão multa ou determina ressarcimento por meio de acórdão. Não é o Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas da União que executa isso. É a representação da União, no caso, os advogados da União. Essa decisão nos interessa diretamente. Mas eu trouxe uma outra decisão do Supremo que trata sobre o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que diz o seguinte, 2016 também, agora, relatoria do Edson Fachin. A jurisprudência do Supremo tem entendimento firmado segundo o qual a atuação do procurador do Ministério Público Especial é restrita ao âmbito do Tribunal de Contas ao qual faz parte. Com isso, o Supremo está dizendo o quê? O Ministério Público do Tribunal de Contas não pode atuar fora do Tribunal de Contas, razão pela qual se reconhece a ilegitimidade ativa para a propostura de reclamação. Nem reclamação o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas pode. E termina dizendo o Edson Fachin, cujo objeto é ato de secretário de Estado que concede aposentadoria a servidor público. Para o Supremo, Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas só pode atuar dentro da estrutura e, nesse caso, do controle externo promovido pelo próprio Tribunal de Contas. Mas nós temos um caso concreto que levou o Supremo a julgar o recurso extraordinário 1.178.617, agora em abril de 2019, com fixação de tese em repercussão geral. Essa é a situação que nós temos que entender a partir de agora. A tese fixada em repercussão geral, justamente porque ela tem tendência de ser cobrada em prova. Vamos analisar o que o Supremo fez a partir do caso concreto. O caso concreto é o seguinte. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas de Goiás, apresentou no Tribunal de Contas de Goiás uma representação. A representação visa apurar irregularidades em licitação do próprio Tribunal de Justiça de Goiás em uma construção ou em uma reforma na sua sede, na sede do tribunal. O Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas apresentou representação junto ao Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas arquivou. O Ministério Público, não satisfeito, apresentou um mandato de segurança no TJ para discutir justamente esse arquivamento. No mandato de segurança, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas disse que o mandato de segurança ele estabelece uma defesa de prerrogativa constitucional do próprio Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, estabelece uma defesa da ordem jurídica e do devido processo legal no próprio Tribunal de Contas. O Tribunal de Justiça julgou o mandato de segurança e disse que o MP de Contas não tem legitimidade para ajuizar mandato de segurança contra o próprio Tribunal de Contas, ao qual é vinculado administrativamente. Essa decisão do TJ sofreu recurso especial e foi para o STJ justamente para análise do recurso em mandado de segurança 52.741 de 2017. Qual foi o entendimento do STJ? O entendimento do STJ foi inovador. O STJ disse que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas tem sim legitimidade e atribuição para impetrar mandado de segurança contra o próprio Tribunal de Contas. O entendimento de que o Ministério Público Especial tem atuação restrita ao âmbito do Tribunal de Contas, disse o STJ, não exclui a possibilidade de tal parquê especial atuar fora de tais cortes
em defesa das suas prerrogativas institucionais, que é exatamente a hipótese dos autos. Veja que o STJ trouxe para o caso a defesa de prerrogativa institucional. E a defesa de prerrogativa institucional permite, inclusive, que órgãos despersonalizados atuem com capacidade judiciária. Não tem capacidade jurídica, mas tem capacidade judiciária, como acontece, por exemplo, com as assembleias legislativas, como acontece, por exemplo, com os próprios tribunais, que por meio, inclusive, de procuradoria própria, no caso das assembleias, ou de contratação de advogados, ou de concurso para advogado, no próprio caso do tribunal, estabelecer a defesa de prerrogativa própria, atuando com capacidade judiciária, embora não tenha capacidade jurídica. O STJ disse, o Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas pode sim impetrar mandado de segurança para a defesa de prerrogativa constitucional, o que é o caso dos autos. Mas aí a coisa chegou ao Supremo agora em 2019 por meio do recurso extraordinário 1.178.617 e o Supremo disse assim: o MP de Contas não dispõe de fisionomia institucional própria e não integra o conceito de Ministério Público enquanto ente despersonalizado de função essencial à Justiça. Ainda segundo os precedentes, as atribuições do Ministério Público Comum, que incluem sua legitimidade processual extraordinária e autônoma, não se estendem ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, cuja atuação está limitada ao controle externo mencionado do artigo 71 da Constituição da República. Veja que o Supremo reafirma a sua jurisprudência. Aí, em repercussão geral, o Supremo estabelece a seguinte tese: o Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua, retomando aquilo que entendeu o TJ Goiás no caso concreto, mas em sede de repercussão geral. Então, o TJ entendeu pela jurisprudência do Supremo à época, o STJ inovou dizendo que o Ministério Público pode atuar fora do limite da Corte de Contas para a defesa de atribuições, o Supremo foi lá, cortou o barato e disse que o Ministério Público não pode impetrar mandado de segurança em face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua. Então, para o Supremo Tribunal Federal, a coisa permanece a mesma. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não compõe Ministério Público Constitucional propriamente, e nesse caso específico, a defesa, ou melhor, as suas atribuições, a defesa do interesse jurídico por ele proporcionada, fica circunscrita à própria atuação administrativa do Tribunal de Contas e do próprio controle externo, não podendo atuar fora dos contornos, nesse caso, das atribuições do próprio Tribunal de Contas, ao qual pertença, seja ele Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, seja ele Ministério Público junto ao Tribunal de Contas de Estado. O Supremo Tribunal Federal, portanto, bate o martelo. Preste bastante atenção porque essa decisão é interessante e pode estar na sua prova. Eu sou o Birajara Casado, se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, assina o canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.